Incredible. Beleza, vamos lá. República Popular da China. Gente, quem diria que um dia a China seria palco de tantos assuntos na geopolítica contemporânea e que nós, meros ocidentais, estaremos na torcida para que ela, de fato, alcance, né, o top 1 no ranking de maiores economias. Potência bélica, a China ela já é uma potência bélica, né? Então a gente vai iniciar essa aula, pessoal, falando de maneira mais física da China, primeiramente. Então a gente vai ter um panorama físico do país, para ir depois entrando em assuntos mais geopolíticos, tá bom? Então vamos lá, eu preparei aqui um mapa para a gente poder entender melhor essas características físicas desse país, certo? Bom, então como nós podemos observar aqui, a China, ela é cortada, pessoal, aqui ao sul pelo Trópico de Câncer, certo? E vocês sabem que quanto mais distante do Equador, mais frio o clima vai ser, e quanto mais próximo do Equador, mais quente vai ficando. Então a gente consegue já entender aí a questão climática do país a partir dessa percepção de latitude, certo? Então, olha só, na região central, nós vamos ter a presença de planaltos, certo? Nessa região mais central. Aqui, na parte mais setentrional, como os senhores já sabem, né? Essa parte mais ao norte é também chamada de setentrional. Nós temos um grande deserto na China, que se chama deserto de Gobi, ok? Nessa região mais oeste, pessoal, nós vamos ter uma região autônoma chamada Tibete, né? Aqui já é fronteira com o Nepal. E é uma região bem montanhosa, é onde fica as grandes cordilheiras do Himalaia e onde está localizado o teto do mundo, ou seja, a maior altitude do planeta, que é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. Para ser mais exata, 8.848 metros de altitude. Nessa parte leste do país, pessoal, nós vamos ter em relação ao relevo as planícies, certo? Planícies que são regiões mais propícias à habitação humana. Então, a gente vai ter nessa parte leste aqui do país, nas planícies, as regiões mais ocupadas pela grande população, para ser mais precisa, 1.400 bilhões de habitantes, foi o que eu pesquisei mais recentemente, tá, gente? 1,4 bilhões. Então, essa população, o país, ele é, quem quiser anotar no livro, ele é bastante populoso, certo? Mas ele não é bem povoado. Por quê? Aqui na China, como vocês estão observando, na região setentrional, aqui de fronteira com a Mongólia, né, região da Mongólia, nós temos um grande deserto, que é o de Gobi. E na região, na parte mais oeste, montanhas extremamente frias. Então, são regiões não muito bem habitadas, certo? Na região central, ocorrem os planaltos, que também não são formações de relevo assim tão interessantes de se fixar a habitação. Então, fica aqui, pessoal, nessa parte leste do país, onde se concentram aí as maiores populações, certo? Essa região que eu destaquei de roxo aqui, é interessante lembrarmos disso, fica uma região chamada Manchúria, palco de diversos conflitos com o vizinho Japão. Tá? O Japão ele já enfrentou politicamente, em questões de guerras civis, conflitos, a disputa por essa região. Por quê? É uma região bastante rica em minério de carvão, carvão mineral, minério de ferro, e é onde fica concentrada, nono ano, a principal região industrial da China. Então, assim, é algo bem relevante, tá? Onde o Japão aí já tentou várias vezes dominar estrategicamente. Vamos continuar aqui nossa análise. Bom, aqui nessa parte que eu vou destacar, pessoal, no mapa, ó, destaquei de preto aqui, é onde está concentrado
Um solo muito fértil, nós já estudamos isso, tá? Sobre esse solo. O solo de Lóis é um solo um pouco amarelado, bastante fértil, tá? E muito importante aí no aspecto da agricultura, tá? Na China. Então, fica nessa região aqui, norte, sul, leste, oeste, mais nordeste da China, certo? Onde se concentra mais esse tipo de solo. Bom, sobre hidrografia, pessoal, a China tem importantes rios, que nós vamos entrar mais à frente dos slides, né, para conhecer os outros. Eu coloquei aqui os dois principais. Destaquei de amarelo justamente porque o nome dele é Amarelo, Rio Amarelo. Ele tem esse nome justamente porque a sua coloração, ela apresenta tons um pouco amarelados aí, característica essa marcante por conta da grande diversidade de nutrientes, né, desse tipo de solo aqui da região, solo de Lóis, essa fertilização toda natural dá esses nutrientes aí ao rio, fazendo a sua coloração ser um pouco amarelada. E o outro rio, pessoal, muito importante, tá? Para a história da China, é o Rio Azul. Nos próximos slides, vocês vão conhecer o nome chinês desses rios, tá? É importante frisar que fica no Rio Azul a maior usina hidrelétrica do mundo, chamada de usina de Três Gargantas, certo? A usina de Três Gargantas, que é a maior do mundo atualmente, já falamos sobre isso em aulas passadas também. Hoje ela é a maior do mundo. A de Itaipu, aqui no Brasil, por muito tempo foi a maior do mundo, né? A binacional que nós temos. Mas aí veio a China com aquela coisa de não, pera lá, a gente tem que ser maior nas coisas desse negócio daí. E fizeram aí uma usina 3 vezes maior do que a de Itaipu, que já era considerada maior. Então, vocês imaginam o tamanho do babado. Continuando sobre os aspectos naturais da China, esses pontinhos vermelhos que estão aparecendo no mapa, estão vendo? Ó, pontinhos vermelhos aparecendo no mapa. Gente, como eu falei no comecinho da aula, essa região leste da China, ela é onde se localizam as planícies, como eu falei, popular civilização chinesa se concentra mais nessas áreas, também pela questão litorânea. Vocês sabem que, historicamente, as pessoas, o Homo sapiens, ele inicia sua vida, sua habitação, sua fixação em regiões próximas em planícies e próximas a rios ou, no caso, litoral. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, esses pontinhos vermelhos que eu botei aqui, são o ponto quente, né, da China aí, são chamadas, coloquei para vocês, ó, de ZES, tá? Zonas Econômicas Especiais da China. E ela foi criada por esse rapaz aqui, ó, o Deng Xiaoping, tá? Responsável, olha a fotinha dele aí, responsável pela tamanha abertura comercial aí dessas cidades chinesas. É aqui que entra, né, aquele conflito, a China é socialista, é capitalista, comunista, como é que está esse negócio hoje e tal? Quase a primeira potência econômica e ainda tem esse negócio de socialismo lá, comunismo. Bom, essas regiões que eu pintei aqui, esses pontinhos vermelhos, pessoal, são as cidades mais destacadas na questão capitalista, por serem portuárias também, tem essa característica, tá? Então, são as áreas mais abertas, desde quando o Deng Xiaoping ele começou, né, essa política um pouco mais liberal, tá certo? E aí nós vamos ter, pessoal, portos, tecnologia, balança comercial quente da China, nós vamos ter as regiões mais urbanizadas, nós vamos ter aí o capitalismo ganhando cada vez mais força a partir dessas cidades portuárias aqui, dessas regiões chamadas de zonas econômicas especiais. Lembrem-se disso. Falei no começo da aula, fronteirinha com o Nepal, aqui na região oeste, região mais montanhosa, que é onde está o Everest, onde a gente começa a adentrar um pouco mais aí nesses conhecimentos em relação à China. Importante frisar que
A língua da China é o mandarim, é a língua mais falada no mundo, tá bom? Se alguém perguntar para vocês. Essa aqui é a bandeira da China, tá? Ó, vermelha com essas estrelas amarelas. E aqui nós temos algumas informações. Bom, características aí da República Popular da China. Primeira característica, como já sabemos, ela apresenta a maior população do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. Ela ocupa o terceiro lugar em extensão territorial, certo? Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Tem o segundo maior PIB mundial. Isso é em 2018, essa referência. A gente sabe que esse ano, em relação à pandemia, muita coisa mudou. Então, nós temos a China como epicentro de uma pandemia que hoje vem se acentuando na região, e a China gradativamente consegue retomar sua economia de forma sensacional, ao ponto de alcançar aí 4,9% de positividade em relação ao PIB nesse terceiro trimestre. Então, todos os países que enfrentam a pandemia ou que enfrentaram mais severamente, a China se destaca em relação à economia, que continua ascendendo, né? Isso também deve estar influenciado pela pandemia, já que muita coisa que a gente consome vem da China, gente. Está localizada na Ásia, beleza? Ela fica no continente asiático, na região chamada de Extremo Oriente. Nós temos o Oriente Médio e o Extremo Oriente, tá? Que é onde fica aí localizada a China. Ela é formada por 18 províncias que estão agrupadas no ano em 5 regiões. Primeira região, Manchúria, tá? Que a gente já falou sobre isso no slide passado, que eu fiz aquele mapinha, que fica nessa região aqui, ó, região nordeste da China, tá? Próximo ao Mar do Japão. Nós temos também a Mongólia Interior, tá? Que é onde a gente viu, né, o deserto de Gobi, aqui nessa parte mais setentrional. Planície Chinesa, que fica na região mais sudeste do país. O Tibete, que fica nessa parte mais oeste, como expliquei, próximo àquela cadeia mais montanhosa do país. E Tianjin, ou Xinjiang, certo? Que é essa região aqui mais noroeste do país. E dando continuidade, né, ao assunto China, a gente vai destacar agora a questão aí do relevo e da hidrografia. A China, ela apresenta uma grande diversidade, tá, de formas de relevo, como nós vimos no começo da aula. Nós temos planaltos, planícies, regiões montanhosas e desérticas. Sendo um perfil de oeste para leste, nono ano, do território chinês, podemos observar 3 grandes unidades, né? As cadeias montanhosas, com os montes, né, ali que fazem parte da cadeia do Himalaia, como o Altai, o Tian Shan, Kowloon, Himalaia. Planaltos áridos ao norte, deserto de Gobi, e mais úmidos ao sul, cortado por importantes rios, como o Azul e o Amarelo. Vamos já conhecer o nome deles em japonês, em chinês, tá? E na parte leste, tá? Centro-leste do país, vão se apresentar aí as planícies, certo? As planícies na China. Bom, esse mapa, pessoal, ele nos apresenta, certo? Em colorometria marcante de vermelho, amarelo e verde, esses relevos, certo? Deserto de Gobi, Tibete, né? Montanhoso, o Everest aqui, planícies orientais e a Manchúria. Então, o relevo da China é bem tranquilo de se compreender. Agora aqui, ó, os rios, como falei, né? Vamos lá. Os rios. Os rios são muito importantes no ano, muito importantes para a economia da China, uma vez que você vai ter aí, em relação à característica de cultura, eles são muito adeptos do arroz, né? A rizicultura, anota aí. Rizicultura é a cultura do plantio de arroz, muito marcante na China. Em relação ao relevo, para fazer um aproveitamento do relevo no ano, eles utilizam a técnica de terraceamento, tá? Também chamada aí de jardinagem, que são aqueles degrauzinhos, né, que a gente vê no relevo todo recortado. Para que serve isso?
tanto para aproveitar uma região montanhosa, né, que não é planície, uma região montanhosa, quanto para conter a erosão da água da chuva, porque se você tem degraus, a chuva ela cai, né, e não perfura, não escava aquele relevo, ela vai caindo em degraus empoçando, e ao empoçar, ela contribui para irrigar o plantio aquático de arroz, tá certo? Então, essas são características importantes de vocês lembrarem. Além disso, ó, como serve também como abastecimento hídrico, claro, né? Meios de transporte, eles usam muito o rio como transporte, tá? E também fornecimento aí de energia elétrica, né? Como a principal hidrelétrica do mundo, que é a de Três Gargantas. Beleza. Essa imagem que vocês estão vendo é da usina de Três Gargantas. A hidrografia da China ela apresenta características distintas entre as porções oriental e ocidental. Os rios da porção oriental possuem a vertente para leste e são geralmente exorreicos. O que são rios exorreicos? São rios de característica por desaguar diretamente no mar, no oceano. Característica marcante também da nossa hidrografia, né, do Brasil. Deságua no Oceano Índico ou no Mar do Japão. Pessoal, já os rios da porção ocidental são intermitentes, tá? Em função do predomínio de clima. O que seriam rios intermitentes? São rios, lembrem-se disso, coisa do 7º ano, hein? São rios que não correm em volume hídrico, potencialmente falando, ao longo do ano. São rios que secam, né? Que secam na época de estiagem e voltam a ter volume hídrico quando está chovendo, por exemplo. Diferente dos rios perenes, né, que sempre correm baixo volume, mas não secam completamente. E, na sua maioria, são endorreicos. Então, diferentemente de exorreicos, o endorreico, ele não deságua no mar, ele desemboca no próprio continente. Clima e vegetação. A China é cortada ao sul pelo trópico de Câncer, não é isso? Trópico de Câncer. Então, nós vamos ter características aí mais marcantes do clima temperado, não é verdade? Do clima temperado, mas não só dele, certo? É porque a China, territorialmente, é o 3º maior país em extensão territorial do mundo e perpassa por latitudes significativas. Então, nós vamos ter características aí diversas. Então, vamos lá. Os climas da China sofrem a ação das monções, né? Aquela questão onde o verão fica muito quente, o inverno muito seco, então traz-se muita umidade do oceano e aí despenca muita chuva no continente, naquela região mais sudeste da Ásia, trazendo grandes enchentes durante muitos meses, né? Depois o oposto. Existem outros fatores climáticos que estão diretamente relacionados com a existência de desertos, tá? A altitude, a localização, a continentalidade e a maritimidade. Isso aqui são fatores, tá, pessoal? Grifa isso. São fatores que influenciam no clima. O que seria aí a maritimidade? É a influência do mar, do oceano, né? Toda a sua influência por dentro do continente. A altitude, as regiões mais montanhosas, planálticas, isso vai influenciar com chuva de relevo, isso vai influenciar com regiões de cumes, com neve, regiões mais frias, aquele frio de montanha. E os da China, a gente vai destacar esses daqui, ó. Frio de montanha, que se caracteriza, obviamente, aí por baixas temperaturas. Então, são áreas de clima mais frios, né? Na casa aí dos graus mais baixos em relação à temperatura. O temperado, é bastante marcante, predominante no território chinês, né? Ocorre nas regiões leste e nordeste da China e apresenta estações do ano bem definidas. Então, subtropical, ocorre na região sudeste da China e apresenta verões, grifem aí, verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, semelhante também aí ao clima da região sul do Brasil. Semiárido, ocorre no noroeste do país, sendo caracterizado por verões curtos, mas muito quentes, e invernos longos e chuvas bem escassas ao longo do ano. Não chove tanto assim, por isso região semiárida. O outro clima no ano vai ser o desértico, beleza?
característica, né? Porção norte, como mostrei no começo da aula, a parte mais setentrional do país, onde fica ali o sul da Mongólia. Apresenta os menores índices pluviométricos do país. Destaca-se a presença do famoso deserto de Gobi. Bom, e também o clima tropical no ocorrer no sul da China, com invernos secos e verões úmidos. De novo aí, a influência das monções. Esse clima tropical, ele se caracteriza, né, pelaquela parte da China que já está perpassando pelo Trópico de Câncer, onde nós vamos ter influência aí, óbvio, né, do clima mais tropical. Aí aqui um mapinha mostrando aos senhores os climas dos quais comentamos. Nós temos alguns climogramas. Vamos relembrar um climograma, como é que se analisa? Então, vamos lá. Na base do climograma estão os meses do ano. Na linha vertical esquerda, o índice pluviométrico, né? O tanto que choveu, os milímetros cúbicos. E na linha vertical direita, a temperatura, né? A temperatura em graus Celsius. Dentro do climograma, nós temos duas informações. A primeira são essas barras azuis na vertical, informando aí a quantidade que choveu em milímetros cúbicos em cada mês. E essa linha vermelha, ela vai ser a amplitude térmica, ou seja, a variação entre a temperatura máxima e mínima ao longo do ano, beleza? Então, nós temos aqui, primeira região destacada, ela é uma região desértica, a gente percebe não só porque está apontando para essa região do deserto de Gobi, mas você observa a barra pluviométrica quase zero. Chove muito pouco, só que uma coisa interessante, a variação térmica aqui dentro desse climograma, ela está em alguns meses do ano abaixo de zero. Vocês perceberam isso? Então, olha aqui, ó, que é zero grau mesmo, abaixo de zero. Então, vamos ter menos 5, menos 10, tá? Bastante frio, principalmente em quais meses? Olha aqui, ó, dezembro, novembro e no início do ano, janeiro, fevereiro e começo de março. São os meses do ano que as temperaturas caem bastante, beleza? Já nos meses que se aproximam do meio do ano, como a gente fala aqui no Brasil, chove um pouco mais nos meses de junho e julho e agosto, né? E é bastante quente. Percebam aqui a casa da amplitude térmica, ó, varia, né? De 20 a 26, 28 graus. Quente para uma região temperada, tá? Então, é assim que se analisa um climograma, só para a gente fazer uma recapitulação. Meus amores, a aula de hoje, ela se encerra nesse slide, beleza? Eu espero que tenham gostado, né, desse assunto. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.